Na década de 1920, o modelo atômico aceito era o de Bohr e Sommerfeld. Esse modelo era uma extensão do modelo de Bohr, que apresentava os elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo, semelhante às órbitas dos planetas em torno do Sol. O modelo de Bohr e Sommerfeld estipulava que essas órbitas são elípticas e cada uma possui uma energia bem definida. Nessa época, observações do espectro de hidrogênio mostraram que as linhas espectrais se dividiam, dando origem a uma estrutura fina. O modelo de Bohr e Sommerfeld não era capaz de explicar esse fenômeno, e em 1922, Pauli sugeriu o uso de números quânticos semi-inteiros para números quânticos magnéticos, propondo, em 1924, a existência de um momento angular nuclear, chamado de spin, para explicar essas linhas estranhas que estavam aparecendo no espectro de hidrogênio. Em 1937, o físico Isidor Rabi conseguiu medir propriedades do momento angular dos núcleos atômicos usando um método de ressonância magnética nuclear. As técnicas de RMN consistiam em explorar as propriedades magnéticas de núcleos atômicos para obter informações sobre esses sistemas físicos. Os núcleos têm duas propriedades muito importantes, o spin e a carga. A rotação do próton dá origem ao momento angular, e a carga elétrica na superfície dele cria um pequeno loop de corrente, que dá origem ao momento magnético. A gente pode dizer que o próton se comporta como se ele fosse um pequeno ímã, igual aqueles da sua geladeira. Na ausência de um campo magnético externo, os spins ficam randomicamente orientados, e quando um campo magnético é colocado na região onde esses spins estão, eles se alinham com esse campo. Em 1944, Rabi recebeu o Nobel da Física, e ainda dessa década, Edward Purcell e Felix Bloch trabalhavam de forma independente em técnicas de medição de campos magnéticos nucleares, e demonstraram que o campo poderia ser medido por bobinas receptoras. Bloch e Purcell também receberam o Nobel da Física, em 1952, pelo desenvolvimento de técnicas de medição desses campos magnéticos nucleares. Em 1973, Paul Lauterbur e Peter Mansfield publicaram estudos sobre métodos de formação de imagens usando gradientes de campo magnético. Em 1975, a transformada de Fourier 2D foi empregada por Richard Ernest para a codificação de imagens por RMN. O primeiro scanner de ressonância magnética foi patenteado por Raymond Damadian, responsável pela obtenção da primeira imagem em 1977. Em maio de 1984, a primeira imagem de ressonância magnética no hemisfério sul da Terra foi feita aqui em São Carlos. Era a imagem de um quiabo e ela foi obtida pelo Grupo de Pesquisa de Ressonância Magnética de São Carlos. No final da década de 1980, os scanners de ressonância magnética passaram a ser mais populares. A codificação das imagens através da transformada de Fourier foi de extrema importância para esse processo, assim como a introdução dos gradientes de campo, feita pelo Lauterbur e pelo Mansfield, que receberam o Nobel, só que de Medicina, em 2003. A união desses estudos possibilitou que a ressonância magnética nuclear passasse de uma técnica de laboratório para uma técnica com aplicação clínica. Atualmente, as imagens por ressonância são uma grande aliada no diagnóstico clínico, além de serem empregadas em outras áreas, como por exemplo na agricultura.